Veja o resumo da quarta rodada da Série D 2025. Neste momento, os 8 melhores do Brasileirão Série D 2025 são o Asa de Arapiraca, único time 100% da competição, seguido de Santa Cruz, Ceilândia e Luverdense, estes com 10 pontos. O top 8 fecha com Manauara do Amazonas e Barra de Santa Catarina com 9, mais Cianorte do Paraná e Tuna Luso do Pará, estes com 8 pontos. Até o momento foram marcados 283 gols, com 167 marcados pelos mandantes e 116 pelos visitantes. Desses gols, 19 foram marcados de pênalti, sendo que desses 19 apenas 4 foram marcados pelos visitantes. Em termos de cartões amarelos, os visitantes receberam 408 cartões amarelos, enquanto os mandantes receberam apenas 360. No geral, tivemos 60 vitórias dos mandantes contra apenas 31 vitórias dos visitantes, que é o padrão normal das competições. Ainda falando de curiosidades, temos mudanças entre os melhores ataques. O Asa, que é o único 100% agora, tem a companhia da Tuna Luso do Pará, ambos com 10 gols marcados. Os piores ataques são o do Horizonte e o do Parnaíba, que ainda não fizeram gol. Em termos de defesa, o Santa Cruz e o Águia de Marabá sofreram apenas um gol, ao passo em que o Humaitá, mesmo com um jogo a menos, continua como a pior defesa. Antes de falar dos grupos, vamos falar de artilharia. Júnior Viçosa marcou 2 vezes contra o Sergipe e agora lidera a artilharia com 5 gols. Outros que marcaram na quarta rodada foram Ronald e Jaime da Tuna Luso e Otacílio Marcos do Iguatu. Esses 3 agora possuem 4 gols na D25. Agora vamos falar de cada grupo. No grupo há um destaque para Tuna Luso, que aplicou 3-0 no Manaus. Com esse resultado, o time dos artilheiros Ronald e Jaime retomou a liderança do grupo. Outra surpresa foi a goleada do Independência sobre o Sampaio de Roraima por 4-1, resultado que tirou o Manaus do G4. Trem de Amapá e o Humaitá do Acre se enfrentam amanhã. O Humaitá enfrentou a pior logística que um time brasileiro pode ter, mesmo para os padrões da Série D, para chegar até o Amapá. Com esses resultados, em se confirmando em primeiro, a Tuna Luso enfrentaria o Tocantinópolis na segunda fase, nas oitavas, o vencedor de Lagarto e Central. O grupo A2 passou por uma reviravolta na quarta rodada e se mantém como um dos grupos mais imprevisíveis. Hoje, o Sampaio Correia, que foi derrotado pelo Imperatriz, estaria fora da segunda fase. As surpresas começaram com a vitória do Tocantinópolis, fora de casa, contra o Maranhão por 3-2. O Altos do Piauí assumiu a liderança com a vitória sobre o Maracanã, enquanto o Parnaíba parece que vai ser o saco de pancadas do grupo. Com os resultados de momento, o Altos enfrentaria o surpreendente Independência do Acre na segunda fase. Nas oitavas, o Altos enfrentaria o vencedor de América de Natal e Jequié. No grupo A3, tivemos um dos grandes jogos da rodada. Ainda na sexta-feira, o Santa Cruz recebeu o América de Natal. Esperava-se que a torcida do Santa Cruz quebrasse recorde dela mesmo na D25, mas o público pagante, de 26.122, ficou abaixo do recorde anterior. No final, com 2 gols de Galhardo, o Santa Cruz venceu o América de Natal e recuperou a liderança do grupo. Outro grande destaque da rodada foi a goleada do Souza sobre o Ferroviário por 4-0. Mesmo com as vitórias de 13 e Souza, os times paraibanos continuam fora do G4. Com a liderança, o Santa Cruz enfrentaria a Juazeirense na segunda fase e, em seguida, o vencedor de Imperatriz e Águia de Marabá. Agora vamos ao grupo A4, grupo do único time 100% e também do artilheiro da competição. O destaque não poderia deixar de ser outro. O Asa foi até Sergipe e venceu o dono da casa por 2-1, com os 2 gols sendo marcados por Júnior Viçosa, que agora se isola na artilharia da competição. Destaques também para a boa vitória do União de Tocantins sobre o Barcelona de Ilhéus por 3-0 e para a virada da Juazeirense sobre o Jequié por 3-2. Com esses resultados, o Asa mantém-se na liderança com 12 pontos. É também o time de melhor campanha entre os 64 participantes. Na segunda fase, o Asa enfrentaria o Ferroviário do Ceará e nas oitavas o vencedor de Manauara e Iguatu. Agora vamos para a região centro-sul do país, começando pelo grupo A5, o grupo do Ceilândia. Neste final de semana, o Gato Preto foi até Lucas do Rio Verde, fez uma grande partida, mas deixou a vitória escapar por um momento de instabilidade. Destaques para as vitórias de Goianésia e Porto Velho, times que agora se juntam na luta pela classificação naquele que era considerado um dos grupos mais difíceis da D25. Outro destaque para o empate do misto diante do Capital, resultado que resultou na demissão do técnico Roberto Fernandes do Capital. Aliás, esse jogo teve muitas queixas de lado a lado sobre a arbitragem. Com os resultados de momento, o Ceilândia deixaria de enfrentar a Portuguesa de Desportos para enfrentar o surpreendente Rio Branco do Espírito Santo. Nas oitavas, enfrentaria o vencedor de Joinville e Itabirito.
Por falar em Grupo A6 em Portuguesa, a Lusa enfrentou justamente o Rio Branco e com um gol de pênalti nos momentos finais venceu por 2-1. Um time para ficar de olho é o Boa Vista, que não tem feito barulho, mas parece ser um time complicado. Enquanto isso, o Nova Iguaçu perdeu mais uma e o Porto Vitória venceu o instável Água Santa por 2-0. Interessando que nas fases seguintes a única alteração seria a substituição do Rio Branco do Espírito Santo pela Portuguesa. Nesse momento, a Portuguesa lidera o grupo e enfrentaria o Misto na segunda fase. Na terceira, enfrentaria o vencedor de Inter de Limeira e Azuris. O grupo A7, a vitória do Cascavel sobre a Internacional e o empate do Monte Azul com o Cianorte foram jogos complicados para a arbitragem. No geral, quase nada mudou nesse grupo, com exceção do fato de que, mesmo empatando em casa com o Itabirito, o Operário de Mato Grosso entrou no G4. O Cianorte continua liderando, seguido da Inter de Limeira, mas a distância para os demais times diminuiu bastante. As próximas rodadas serão decisivas. Com os resultados de momento, o Cianorte deixaria de enfrentar o São José na segunda fase e enfrentaria o São Luís de Juí. Depois, nas oitavas, enfrentaria o vencedor de Aparecidense e Pouso Alegre. Enfim, chegamos no grupo A8, local em que o Barra retomou a liderança após vencer o Azuris fora de casa e o Joinville tropeçar diante do Marcílio Dias. Destaque para o lanterna do grupo, o Brasil de Pelotas. Na segunda fase, o Barra enfrentaria o Operário de Mato Grosso do Sul e, nas oitavas, o vencedor de Luverdense e Boa Vista.